Bom dia, pessoal. Vamos continuar com nossa discussão de mecânica quântica, em particular aplicações de produto tensorial, né? E hoje eu espero começar a falar sobre a adição de momento angular, tá ok? Vamos dar uma compartilhada aqui na tela, como sempre. Então, queria discutir um assunto hoje com vocês, que é o assunto de medições em mecânica quântica. Okay. Então, a gente viu lá os postulados da mecânica quântica, né? Mecânica quântica 1. A gente vê os postulados, e entre os postulados está o postulado da medida, que diz o seguinte: se eu tenho um estado psi e eu quero fazer uma medida sobre ele, tá? Essa medida, né, por exemplo, eu posso perguntar se o estado φ, qual é a probabilidade de eu pegar um sistema no estado psi e encontrar ele no estado φ, certo? Eu vou representar isso como esse cara daqui, um projetor. E a probabilidade do meu sistema, dado que ele está no estado psi, se eu fizer uma medida de algum observável onde o estado φ seja um alto estado, a probabilidade de eu encontrar aquele alto estado, φ, na verdade, é dada pelo módulo de φ, produto interno psi, ao quadrado. E isso aqui eu posso escrever como sendo o traço de psi, matriz de densidade associada a psi, vezes o projetor associado a φ, onde esse projetor associado a φ, por definição, é projetor φ. Okay? Então, esse é o postulado da medida em mecânica quântica 1. Okay? Agora, uma coisa que a gente nunca falou, o que tem aqui dentro? Okay? Vamos olhar para uma situação física, certo? Para uma situação física, né, eu posso ter uma situação da seguinte natureza. Eu tenho um fóton que sai de uma fonte aqui. Okay? Esse I representa o fóton. E ele está na polarização horizontal. Aí ele vai passar por um polarizador que está orientado, digamos, na direção φ. Ok? Ok? Então, o que acontece é o seguinte. Aqui eu tenho um detector, né? Pode ser o meu olho. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas detectores biológicos são detectores extremamente sensíveis de luz, né? Então, o olho tem toda aquela estrutura, tem a retina, tem uma estrutura biológica, né, que recebe, tem lentes e tudo mais, tem uma íris. Depois que você passa todas essas estruturas, né, existe um aparato que são tipo uns filamentos assim, né? E o fóton, quando ele bate aqui dentro, né, nesses filamentos, nessas moléculas de rodopsina, né? Não sei como é que escreve em inglês. Acho que tem um H aqui. Rhodopsin.
né? E esses caras são detectores de fótons. Eles podem ver poucos fótons, tipicamente da ordem de 5 fótons ou 7 fótons, né? Sapos, que são animais com a visão adaptada à noite, você pode fazer experimentos com eles e ver que eles são capazes de enxergar pouquíssimos fótons, né? E existe uma razão para isso. E a razão é uma razão evolutiva, é que os seres vivos que não são capazes de enxergar poucos fótons, né, os seres vivos que não são capazes de distinguir um sinal do ruído ambiente onde eles vivem, são selecionados simplesmente para não existirem. Então, o pessoal que estuda biofísica moderna, né, hoje em dia, pensa nesse tipo de coisa. Então, a gente tem o nosso fóton aqui, né, que passa por esse polarizador e é detectado ou não. Agora, o que é esse polarizador? Se eu abrir aqui, né, ampliar isso. Esse polarizador, tipicamente, é um filme com vários filamentos representando assim, né? E esses filamentos estão orientados ao longo de uma certa direção e eles são tais que os elétrons nesses filamentos, tem um elétron aqui, ele pode sentir a influência de uma onda eletromagnética que mexe nessa direção, mas não nessa, na direção ortogonal. Perdão. Ok? Então, esse cara daqui, ele absorve luz que está orientada nessa direção, né? Então, tudo isso para dizer que esse aparato de medida aqui, ele também é um sistema quântico, né? É um elétron, é um monte de elétrons. É um sistema quântico muito grande, que eu não tenho controle sobre os graus de liberdade dele. Bom, mesmo que eu trate isso aqui quanticamente, mas tem uma medida aqui, né, no olho, no detector. Mas o detector também é um sistema quântico, né? Essa rodopsina são várias moléculas, né, moléculas grandes, que sofrem influência da luz e geram um sinal elétrico, né? Mas eu também posso descrever isso de acordo com a mecânica quântica, certo? Claro que aqui a probabilidade, né, nessa situação de eu ver o fóton passar, né, vai ser dado pelo produto interno entre φ e H módulo ao quadrado. Só que φ certamente pode ser escrito na base H e V. Posso escrever alfa H mais beta V. Então, isso aqui acaba sendo a parte vertical vai embora, então isso aqui é um módulo de alfa ao quadrado. Se eu puder escrever daquele jeito, né? Mas eu estou querendo só chamar a atenção para vocês de que não importa qual seja o aparato de medida que a gente vai lidar, né? Esse aparato de medida aqui. Vou incluir também o olho humano, tá? Esse aqui é o meu aparato de medida. Não importa qual seja esse aparato de medida, né, ele ainda é um objeto quântico. Eu ainda devo poder descrever ele pelas leis da mecânica quântica. Ok? Então, como é que a gente faz isso, né? A gente precisa do produto tensorial, porque agora a gente vai lidar com sistemas físicos que são feitos de muitos objetos.
Então, eu vou explicar para vocês um modelo de medida, né? O pessoal chama de paradigma de medida, né? De von Neumann. Para medições. Então, é uma espécie de uma maneira de pensar a respeito de medidas quânticas, certo? Uma forma da gente pensar. Okay? Então, a ideia vai ser a seguinte, a gente vai ter dois sistemas físicos. Eu vou ter o sistema, okay? E o aparato de medida. O sistema ele vai se encontrar num estado psi, ok? E o aparato de medida ele vai se encontrar num estado R, onde R é pronto, ready, tá? Pronto para medir. Okay? E o que vai acontecer é que esse aparato de medida ele vai ter um visor, né? Com um ponteiro. Esse ponteiro pode apontar para o R, ele pode apontar para o 0, ou ele pode apontar para o 1. Okay? Então, ele realmente pode mudar. E o meu sistema físico, ele vai interagir com esse cara. Então, existe essa linha conectada aqui. Ela está aqui só para dizer que o sistema físico interage com o aparato de medida. Tá? E essa evolução aqui show. Essa evolução toda aqui, que eu vou marcar, isso vai ser uma evolução unitária, tá certo? Isso vai ser uma evolução unitária. Ok? Agora, quem é o psi? Quem é a função de onda, né? O psi, digamos que ele seja o spin de um elétron, por exemplo, um sistema de 2 níveis, ou a nossa molécula de amônia do início do curso, que ela pode estar orientada para cima ou para baixo, de acordo com uma orientação. Ela vai ser alfa no estado 0, mais beta no estado 1. Okay? Vamos fazer o spin do elétron, tá? Só para concordar a anotação. Spin para cima, mais beta, spin para baixo. Okay? E o sistema ele vai entrar em contato com o aparato de medida e ele vai evoluir de acordo com essa operação unitária. Então, ele começa no estado R, o sistema no estado psi e o aparato de medida no estado R. A evolução unitária roda. E quando chega aqui nessa região aqui, a gente vai ter alfa mais, e o aparato de medida foi para o estado 0, né? Ou seja, o ponteiro aponta para cá, mais beta menos, e o aparato de medida aponta para o 1.
Ponta para cá. Então, repara que essa é uma evolução unitária. O módulo desse vetor, originalmente, assumindo que o R está normalizado, a gente sempre pode fazer isso, né? E assumindo que o psi está normalizado, esse vetor aqui também está normalizado. Então, isso é uma operação unitária. Okay? Agora, suponha que isso aqui tudo esteja dentro de uma caixa. Né? Agora, quando eu abrir a caixa e olhar, eu vou ver o ponteiro apontando ou para 0 ou para 1. Então, aí sim eu vou aplicar o postulado da medida ou o colapso, mas não no sistema físico, mas apenas no aparato de medida. Então, eu transladei a necessidade de aplicar esse aparato, esse postulado da medida de mecânica quântica 1, do nível do sistema para o nível de um sistema maior, que eu estou chamando de aparato de medida. Claro que eu posso ter um aparato de medida que vai medir o aparato de medida, né? Seria o meu olho. Eu posso aplicar a mesma coisa, e a mesma coisa, uma escada infinita de coisas. Eu posso sempre aplicar a mecânica quântica quando eu quiser. A diferença é que aqui eu estou descrevendo esse aparato de medida de uma maneira quântica e eu estou mostrando que nesse paradigma, né, essa é uma ideia de como a medida pode funcionar, né, o sistema ele fica correlacionado com o aparato de medida, mas essa correlação é uma correlação quântica. Não acontece o colapso da função de onda. O que acontece é que esses caras ficam emaranhados, né, em geral. De uma maneira geral, eles acabam ficando emaranhados e, portanto, correlacionados. Certo? Se eu tomar o traço parcial, né, sobre o aparato de medida, vamos calcular esse traço parcial. Então, vou chamar isso aqui de sistema e aparato. Tá? Então, eu tenho a matriz de densidade ρ SA e eu vou tomar o traço parcial sobre o aparato. Isso aqui vai ser módulo de alfa ao quadrado mais módulo de beta ao quadrado menos. Então, o que isso está dizendo para a gente é que eu tenho agora uma mistura estatística com probabilidade de módulo de alfa ao quadrado do spin estar para cima e probabilidade de módulo de beta ao quadrado do spin estar para baixo. Né? Em outras palavras, não existe mais superposição quântica no nível do sistema. A superposição quântica foi embora. Né? Os termos de coerência da matriz de densidade do sistema original não existem mais, eles são zero. Né? Então, isso quer dizer que o sistema, depois de evoluir por essa transformação unitária, ele não está mais numa superposição de spin para cima e spin para baixo. Ele agora está numa mistura de spin para cima e spin para baixo. Certo? E isso é exatamente o que acontece quando alguém faz uma medida e não me conta o resultado. Se essa pessoa fizer uma medida sobre vários elementos de ensemble e me passar cada um desses elementos, né, depois de vários elementos de ensemble, eu vou reconstruir uma matriz de densidade que é uma mistura estatística dos resultados que aquela pessoa obteve a cada elemento de ensemble. Né? Então, basicamente, a gente não tem acesso à informação, então a gente reconstrói uma matriz de densidade probabilística, né? Uma probabilidade. Né? Então, esse é o paradigma de von Neumann. Né? Claro que ele não invalida a necessidade de um postulado do colapso da mecânica quântica. O colapso ainda tem que acontecer, só que agora no nível de aparato de medida. Né? Agora, ele esconde um problema, né? Que é o problema do que é o colapso da função de onda. Né? Porque imagina que eu tenho o meu aparato de medida, tá? Eu vou representar assim, aqui.
Mas agora eu vou ter o aparato de medida do aparato de medida. Sim. Depois eu vou ter o aparato de medida do aparato de medida do aparato de medida e por aí vai. E cada cara desses aqui inclui um grau de liberdade a mais, de 2 níveis, digamos. Bom, então na verdade, esse cara ele pode estar no 0 ou no 1, né? Esse cara aqui vai estar no 0 ou no 1, dependendo se aquele cara está no 0 ou no 1. Esse vai estar no 0 ou no 1, dependendo se aquele está no 0 ou no 1 e por aí vai. Agora, imagina que eu tenho não 2 ou 3 ou 4 desses. Mas agora eu tenho 10 elevado a 23 caras desses. É uma coisa muito grande, um sistema enorme, gigantesco, certo? Eu perdi agora a noção de quais são os graus de liberdade do aparato de medida total, né? Porque agora virou uma coisa estatística. Então, eu tenho que aplicar mecânica estatística para descrever isso, né? Então, assim, deixou de ser mecânica quântica de estados puros para virar uma coisa caótica, confusa, que eu não tenho controle sobre, né? Tipicamente, é isso que acontece em mecânica quântica quando a gente faz uma medida no laboratório, né? Tipicamente, quando eu tenho um detector de fóton, né? Eu tenho lá o meu diodo, né? O que acontece é que o fóton ele chega, ok? E ele arranca um elétron, que depois vai arrancar 2 elétrons, que depois vai arrancar 2 elétrons cada um. E por aí vai. No final, isso vira uma cascata microscópica de 10 elevado a 23 elétrons, que faz uma corrente, que depois eu posso ir lá e medir com um circuito. Um circuito aqui mal feito. Vocês entenderam, né? E aí eu detecto a presença de um fóton ou não, certo? Eu detecto olhando para essa corrente macroscópica. Mas essa corrente macroscópica agora ela é bem descrita pelas equações de Maxwell, pelas leis clássicas, pelas leis de Newton, né, do sistema, pela descrição clássica. Então, existe esse processo de amplificação onde a gente perde o controle da coerência quântica. Mas esse aparato de medida, para todos os efeitos práticos, descreve a estatística de uma medida. Okay? Então, essa é uma aula um pouco conceitual, né? Para vocês entenderem certas coisas em mecânica quântica, né? Mas é muito interessante. É muito interessante para a gente poder dizer que a gente sabe do que a gente está falando, como que a mecânica quântica reproduz certas coisas do mundo real, mesmo ela sendo uma coisa tão contra-intuitiva assim. E esclarece ou ajuda a esclarecer um pouco. Vocês têm que ler muito sobre isso. Na verdade, tem uma literatura vasta sobre medida em mecânica quântica, né? O problema da medida e todas essas coisas. Mas, assim, vai dar uma sensação de que aquele postulado de colapso não é uma coisa tão ad hoc assim, não é uma coisa que a gente inventou e jogou lá e Niels Bohr escreveu isso em 1900 e pouco e assim foi e é isso. Então, isso também serve para a gente explicar, né, por que o mundo, como a gente observa ele, aparentemente é um mundo clássico. Então, se eu tenho uma coisa do tipo mais alfa mais beta menos. Então, o meu spin está numa superposição de mais e menos. Okay? Ou melhor, vamos pegar o estado que a gente está estudando várias propriedades dele, né? O estado singleto. Okay? Esse objeto aqui. Okay?
esse cara daqui, suponha que ele interage com alguma coisa que vai aprender se o spin da primeira partícula é para cima ou para baixo. Então, é algum aparato de medida, né, que aprende se o spin da partícula é para cima ou para baixo. Daqui a gente pode calcular a matriz de densidade ρ ABC. Aqui eu tenho A, B, A, B, A, B, C, A, B, C, ok? E eu posso calcular o traço parcial sobre o C, sobre esse aparato de medida, né? Então, como é que é a situação física? Imagina que eu tenho lá meus dois elétrons, okay? Eles estão num estado de spin que eu vou chamar de emaranhado, esse estado singleto, vou desenhar dessa forma aqui, eles estão correlacionados, ok? Agora vem um fóton que eu não sabia que tinha, um troço aleatório, né? Tem radiação de corpo negro, N coisas. E esse fóton ele passa aqui e ele interage com esse spin e ele nunca mais volta. Mas ele interage de tal forma, né, que ele tinha um determinado estado antes e agora ele tem um determinado estado depois. Okay? Ou pode ser um outro átomo também que interagiu com esse cara, um terceiro grau de liberdade que vem, interage e vai embora. E a gente não tem controle sobre ele, certo? Bom, esse cara daqui vai evoluir para isso. E quando eu tomar o traço parcial, eu vou ter uma mistura estatística, a gente já fez isso, eu passei como exercício para vocês na aula passada, de ter mais, menos, menos, mais, A, B, B, A, mais, contrário, né? O primeiro está no spin menos, o segundo está no spin mais, menos. A, B, B, A. Então, de novo, a gente saiu, né, de uma superposição de um estado emaranhado e foi para uma mistura estatística. Né? Então, a gente perdeu a coerência quântica, a gente perdeu esses termos fora da diagonal da matriz de densidade original. Né? E isso daqui é um estado que reflete uma espécie de ignorância clássica. Né? Eu não sei se o primeiro elétron é mais ou menos. Tem 50% de probabilidade dele ser mais e 50% de probabilidade dele ser menos. Mas eu sei que alguém sabe, esse fóton aqui, ou esse átomo que passou, interagiu e levou a informação embora, ele aprendeu sobre o estado do primeiro elétron. E, consequentemente, do segundo, porque eles estavam correlacionados. Então, eu passei de ter 100 lobisomens para ter 50 lobos e 50 homens. Uma analogia que eu aprendi com o meu professor George Svetlitny, uma pessoa fantástica que sabe de mecânica quântica. Alguns de vocês devem conhecer. A gente passou de uma superposição para uma mistura estatística. E isso explica, né, por que eu não vejo superposições o tempo todo, porque o universo é feito de muitos graus de liberdade. Né? Ele tem muitas variáveis que a gente não controla. Entendeu? Essas variáveis vêm, interagem com o nosso sistema. E a gente perde informação. A informação ela vaza. Né? Eu recentemente ouvi numa palestra desse camarada de informação quântica chamado Scott Aronson. Ele falou uma frase que me tocou, que é a seguinte: Information wants to be free.
Informação ela tem a tendência de vazar por aí, né? E o que a gente está vendo é que a física, né, a mecânica quântica em particular, que é esse template para teorias físicas, né? Tudo é quântico, todas as teorias físicas falam em termos de mecânica quântica. No fundo, mecânica quântica não é nem matemática nem física, é uma coisa no meio do caminho, né? Alguns vão dizer que é física, outros vão dizer que é uma estrutura matemática abstrata, mas na verdade é uma coisa no meio do caminho, né? Ela lida não com objetos físicos diretamente, mas com o aspecto de informação deles, né? Um estado quântico, ele é um objeto que carrega informação sobre o sistema, informação sobre as probabilidades de medidas que eu posso fazer sobre o sistema, né? E a informação, ela vaza, ela vai embora, ela quer ser livre, entende? Então, é muito interessante essa conexão entre teoria da informação com mecânica quântica, né? Que a gente está só começando a ver a pontinha do iceberg disso tudo, certo? Vamos ver mais um exemplo de medida, né? Que é um exemplo que vocês já conhecem, okay? Que é o experimento de Stern-Gerlach, só para finalizar. Eu me empolguei. Isso é uma coisa que geralmente não fica muito claro, né? Como é que é o experimento de Stern-Gerlach? Bom, a gente já viu que a hamiltoniana de interação de um spin com um campo magnético é da forma menos μ escalar B. Só que agora o B ele vai ter um gradiente ao longo da direção Z. E a gente já sabe que isso aqui é da forma uma constante gama, vou chamar de gama, tá? Não tem necessariamente o mesmo nome que a gente deu antes, mas está relacionado. Isso daqui vai ser, digamos, o spin ao longo da direção Z, ok? E isso aqui vai ser o operador Z, porque esse cara aqui depende de Z, ele tem um gradiente de Z, eu vou falar que em primeira ordem ele é linear com Z. Certo? Então, o aparato experimental é aquele que a gente já conhece, né? Eu vou ter aqui meu ímã de linhas de campo. Então, são laranjas. Saindo aqui para cá. E tem um gradiente, ok? Não nulo, certo? Aí eu venho aqui com o meu elétron. Que está numa superposição de estar para cima e para baixo. Vou fazer uma coisa mais simples, né? E o que vai acontecer, como a gente já sabe, pelo experimento de Stern-Gerlach, é que ele vai dividir em dois, né? E eu vou ter uma chapa aqui, eu vou ter a chegada de dois elétrons aqui, se eu repetir esse experimento várias vezes, né? Isso vai reconstruindo um padrão que todo mundo achou que era um padrão uniforme, mas que na verdade são duas coisas discretas assim, e isso mostrou que o momento magnético do elétron intrínseco, né, que além do momento angular, ele tem um momento magnético intrínseco que é discretizado em unidades de H cortado sobre 2. Então o SZ ele pode ser mais H cortado sobre 2, se o estado for mais, ou ele pode ser menos H cortado sobre 2, se o estado for menos. Certo? Então, essa evolução é elevada a menos I, H interação, vezes o tempo, né, onde o elétron transita sobre esse campo magnético não nulo, ela vai ser da forma a uma constante vezes o operador sigma z, que vem desse componente de spin ao longo da direção z, vezes o operador z. Mas o operador z ele vai ser d
dp ao longo da direção z. Tá? Ou seja, é a derivada, né? Eu estou usando aqui o fato de que o operador p, z, ele é menos IH cortado ddz. E o dual disso é que o operador z, ele é menos IH cortado ddz. Né? A gente vai lembrar disso lá de mecânica quântica 1. Né? De mecânica quântica 1 a gente tem isso. O cantinho da mecânica quântica 1. Caiu um papel. Então, o que isso aqui vai fazer? Né? Olha para esse operador aqui. Esse é um operador de deslocamento ao longo da direção z. Certo? Esse K aqui contém todas essas constantes, gama, H cortado sobre 2, entrou tudo aqui para dentro. T, que é o tempo que ele passa aqui dentro, entrou tudo ali dentro, tá? Joguei tudo lá para dentro. Todas essas dependências que não interessam estão jogadas lá dentro. E esse cara ele vai gerar translações no espaço de momento ao longo da direção z, dependendo se o estado da partícula é mais H cortado sobre 2 ou menos H cortado sobre 2. Então, o que vai acontecer é que, condicional ao estado, a partícula vai ganhar um kick de momento para cima ou para baixo. E, consequentemente, ela vai bater na tela para cima ou para baixo. Olha que incrível isso. Fantástico. É fantástico. Então, vamos lá. Então, só para reproduzir o operador aqui, ele é E elevado a K, sigma Z, dz, né? Algo assim. E isso daqui é tal que ele pega um elétron original no estado alfa mais beta menos. Tensorial com o momento P. Esse é o momento original do elétron, né? Deve ser uma onda plana no espaço, né? Aproximadamente uma onda plana. Esse cara vai evoluir, segundo esse operador aqui, o ritário, né? Para alfa mais... Aqui eu vou ter P mais K, porque esse cara vai transladar de K unidades, se o estado for mais beta menos P menos K. Esse cara vai transladar de menos K unidades se o estado for menos. Então, tá aí o paradigma de von Neumann. Esses estados aqui são ortogonais. Então, a direção para onde a partícula está indo agora carrega informação sobre qual é o spin. Spin para cima vai para cima, spin para baixo vai para baixo. Então, eu peguei mais um grau de liberdade que está dentro da mesma partícula e gravei a informação do spin nesse grau de liberdade. Vocês estão vendo? E aí, consequentemente, eu faço uma medida. Né? A partícula bate na tela, eu vou olhar a tela e aí eu vou saber se o spin era para cima ou para baixo. Então, finalmente, vocês estão entendendo como é que funciona o experimento de Stern-Gerlach. Mas, para isso, vocês precisam entender a noção de produto tensorial, que é como que eu vou tratar mais de um grau de liberdade no universo. Então, esse exemplo é um exemplo instrutivo para isso, pelo menos no nível conceitual, para vocês entenderem isso. Certo? Então, eu me empolguei um pouco com essa história de medida e eu acabei não falando sobre adição de momento angular. Isso vai ficar para a aula que vem. Espero que vocês estejam gostando, espero que esteja sendo útil. Né? E daqui a pouco a gente tem uma reunião, mas a gente vai
vai discutir mais essas coisas conforme o semestre for evoluindo, tá ok? Então, até já, pessoal.